Olá, gente. Estou aqui de volta, desta vez para acompanhar a doutora Luísa Estopa, esse exemplo de parceria e competência. Ela vai nos falar sobre a mentalidade do dentista. Acho que tem muito a ver com o mindset, a forma de agir, de atuar, de se comportar, enfim. Certeza que vocês estão tão curiosos quanto eu estou. E para isso, sem mais demoras, já vou passar aqui para conversar com a doutora Luísa. Bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. É sempre bom estar aqui contando com essa sua parceria de toda quinta-feira em nossas lives. Que bom que hoje nós vamos bater um papo, né, Marcos? Exatamente. Bom, já que o nosso assunto é mentalidade do dentista, né? Nós podemos falar aqui da mentalidade do dentista de inúmeras formas, inúmeros pilares. E o que eu quero colocar é que a grande mudança é essa, da forma com que vocês estão vendo o cenário hoje. A gente entra em grupos, né? Eu participo de grupos lá do Facebook, onde tem 80 mil dentistas. Tem dentista aí, com certeza quem está nos assistindo faz parte dessas comunidades de dentistas do Facebook. E ali você vê a mentalidade do dentista, que ali você tem dentista de todo lugar, né? Aí você vê colegas colocando a culpa do fracasso em cima de muitas faculdades. Meu fracasso é porque tem muito dentista, meu fracasso é porque o paciente não entende. Você vê todo mundo delegando a culpa, né? Vamos dizer assim, grande parte dos dentistas delegando terceirizando o fracasso, e assim a gente só vai para um buraco cada vez mais fundo. Não é o caminho, né? A gente precisa começar a preocupar com aquilo que está ao nosso alcance. E aí, quando você fala de rede social, a pessoa vai lá, contrata alguém para fazer o marketing, né? Contrata alguém para criar o conteúdo, o que é algo muito perigoso, né? Porque você acaba investindo dinheiro no seu marketing não tendo resultado. Você vai ver o Instagram da pessoa, não tem pessoalidade nenhuma. Não tem nada da pessoa ali, né? Existe um conteúdo, às vezes, muito bacana, um conteúdo muito bonito, mas é feita 100% com um banco de imagens, né? Às vezes, até um povo muito bonito, mas não é aquelas pessoas que estão ali dentro do consultório. Você vai ver o Instagram da pessoa, o conteúdo não tem conexão nenhuma, nem a forma de escrever condiz com o jeito que aquele dentista fala. Então a pessoa, ela vê aquele conteúdo, ela pode gostar daquele conteúdo, mas ela não conecta com aquela clínica, ela não conecta com aquele dentista. Quando ele vai na clínica, não tem nada a ver com aquilo ali. As cores não têm correlação, né? A forma que aborda, o assunto que é tratado ali, a pessoa não é identificada com aquele Instagram. Então, nosso Instagram tem que ter a nossa uma imagem fake que é criada, seria mais ou menos isso? Está tão profissionalizado não que ele fica de fora. Você olha o meu Instagram ali, você precisa me identificar ali naquele contexto, naquele título, naquela imagem. Você precisa me identificar, você precisa chegar ao ponto de uma pessoa que tem proximidade com a gente, escutar a gente falando na hora que a gente está lendo, a pessoa está lendo uma legenda. Imaginar, nossa, do mesmo jeito que a doutora Luísa fala, olha aqui, exatamente, ela vem falando disso. Então, assim, isso vai fazer com que o nosso Instagram gere resultado, né? Não é só colocar dinheiro no tráfego pago, não é só colocar dinheiro no Google Ads, não é só isso. Se fosse só isso, seria o quê? Quem tem mais dinheiro tem mais paciente. Quem tem menos dinheiro tem menos paciente. E não é assim que funciona, né? As pessoas têm que ter a identificação. A pessoa precisa ver a nossa essência. E às vezes o dentista trabalhando tanto, Marcos, que nem ele mais sabe a essência dele. Ele não consegue parar para pensar. Porque para você saber a sua essência, você tem que parar. E às vezes falta isso. O dentista tirar um tempo e pensar, opa, onde que eu estou? Aonde que eu quero ir? Qual que é a minha identidade? Qual que é a minha essência? Quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? Está claro aqui? Quais são as minhas prioridades aqui dentro do Instagram?
E ali é uma rede social. Então, como é uma rede social, nós que estamos ali apresentando nosso trabalho, praticamente nós invadimos as redes sociais. As redes sociais são para criar o quê? Relacionamentos. Então, não justifica você ter um perfil 100% do consultório. Não justifica. Eu tenho um perfil pessoal e tenho um perfil profissional. Porque as pessoas, elas não vão ter ligação nenhuma com aquele perfil. Então, a pessoa quer ver quem você é, quer ver seu relacionamento com seus filhos, com seu marido, se você é solteira. A pessoa quer ver a sua viagem, né? Isso aí é comum. Nós queremos ver isso no perfil das pessoas. Nós não queremos ver 100% profissional. Nós queremos ver aquela pessoa ali por trás daquele serviço. A pessoa em si, né? Não dá para dissociar, ou não se deve dissociar, não é isso? Sim, a realidade, a vida como ela é, né? As pessoas como elas são. Eu tô aqui, eu vou comprar um produto do Marcos. Tá, mas quem que é o Marcos? Onde eu brinco assim com os dentistas, né? Eu falo assim, é aquele programa do Fantástico, gente. Onde ele vive, onde mora, o que ele come, né? É exatamente aquilo ali, algo muito simples, talvez. Não precisa estar tão glamuroso, as pessoas ficam com medo de aparecer de forma, eu tô feia. Na verdade, essa naturalidade, ela acaba atraindo até mais pessoas. Você vê muita gente com perfis aí extremamente naturais, aparece nos stories da forma que aparece no dia a dia, e isso aí vai atrair pessoas que realmente acreditam naquilo que você acredita. Quem acredita em outra coisa, ele não vai comprar de você, ele não vai entrar na sua clínica. Mas você ali tem que atrair pessoas reais. Porque pessoas imaginárias, elas nunca serão nossos pacientes, elas nunca serão os nossos clientes. Então, assim, essa mentalidade precisa mudar, tanto nas redes sociais, quanto dentro do consultório. E aí, o que atrapalha muito, Marcos, essa mentalidade, é a comparação. A comparação de olhar para o outro, mas o que acontece? O colega cobra consulta, então eu tenho que cobrar. Ninguém cobra consulta, então eu não vou cobrar. Então, esse é um discurso que muitos colegas falam para mim. Na minha cidade não tem como, Luísa, porque ninguém cobra. Mas eu não estou falando de ninguém, né? Falando dele especificamente. Você não é todo mundo, estou falando só de você. Falando só de você, né? É difícil porque aqui ninguém faz isso. Tá, mas o assunto é você, não é aquelas pessoas. Né? É igual quando fala assim, é muito concorrido, dá 100 por vagas. Tá, mas você precisa só de uma vaga, luta por ela. É o mesmo cenário, é o mesmo pensamento. Depende da forma com que você vê. E se só você cobrar essa consulta, será que o paciente não vai pensar, mas por que ninguém cobra consulta e essa pessoa cobra? Será que há algo diferente? E tem que haver algo diferente, né? Se ninguém cobra e você cobra, a pessoa ela tem que ir no lugar que não cobra e no seu local e sentir realmente que existe algo diferente naquele planejamento, naquele tempo dedicado ao paciente, né? E tudo que ele vai encontrar ali. Então, assim, se você está disposto a agregar valor, a trabalhar, né, contramão ao que muitos colegas estão trabalhando, você também vai ter resultados contramão ao que muitos colegas estão tendo. E aí, não é questão de dinheiro, é questão de mentalidade, tá? E aí eu quero saber, né, Marcos, vocês aí que estão dentro do controle odonto, vocês têm uma barreira grande aí quando o assunto é mentalidade também? Sem dúvida, inclusive é algo que estamos na 20ª live, né? E nas minhas participações, algo que eu sempre digo. Primeiro, é essa mudança de mindset do dentista, mesmo do médico, porque a partir do primeiro consultório que ele abre, com uma cadeira, e ele vai fazer a parte técnica, todo o atendimento, enfim, ele está lá iniciando, ele já se tornou empreendedor. E tem que ter esse mindset de empreendedor e mindset de crescimento. E é uma barreira que a gente tenta, um paradigma, mas que a gente tenta suplantar com sucesso
e até com ações como o seu trabalho como mentora e outros que a gente vê no mercado, que é exatamente mudando essa postura do dentista, dele enxergar que, além de ter que ser tecnicamente muito bom, ele tem que ver de uma forma muito mais abrangente. Ele é empreendedor, porque se não o for, o resultado esperado, né? Porque a gente sempre tem esperança de algo melhor quando abre, né, um consultório, um negócio, enfim, esse resultado não vem. Porque ele não está com o mindset adequado para aquela situação e para a situação futura. Então é um paradigma mesmo que a gente tenta quebrar, temos conseguido. E aí, em relação ao controle odonto, uma coisa assim, né, que eu vejo os dentistas que eu acompanho, para você ter noção do mindset que a gente encontra às vezes o dentista, é o seguinte: eu tenho 3 equipes odontológicas, não dá para eu contratar o controle odonto por uma equipe só não? No começo, para eu começar, entende? Então assim, uma economia em relação ao número de equipes que vai gerar uma desorganização interna, que vai gerar algo que não condiz com a realidade, algo que vai atrapalhar totalmente a gestão, o crescimento daquela clínica. Mas o dentista, ele quer fazer aquela economia. Eu quero fazer uma economia, Luísa. Não tem jeito. Não, gente, contrata direto. O que você precisa? Você tem 3 equipes, você precisa contratar o software para 3 equipes. Mas eu queria só agora no começo, até que o pessoal aprende, né? Então, em relação ao sistema, eu vejo esse comportamento. Eu vejo também, às vezes, comportamento. E aí, Marcos, conseguiu fazer aquilo que eu te falei? Tá tudo certo? Então, eu estou esperando o pessoal do sistema me retornar. Eu não consegui até hoje eles me retornar. Está guardando o outro para poder resolver um problema que é dele. E aí eu falo, gente, não, era só você ter me pedido apoio, tivesse mandado uma mensagem, um áudio, me ligado, né? Quando eu tenho algum problema no controle odonto, que até hoje eu peço apoio à equipe, né? Eu acho que isso aí é infinito. Essa semana mesmo, eu abri um chamado, eles mandaram um videozinho, gravaram na hora, me mandou aqui no WhatsApp para resolver aquela situação, aquela dúvida que eu estava. Então é assim, eu tenho que ir atrás. Tem uma opção lá dentro do sistema, gente, que é um chamado que você abre. Aquilo ali fica registrado. Tem gente que acha difícil abrir um chamado dentro do sistema. Clicou ali, abriu o chamado, ali está registrada a hora que você abriu, a hora que você precisou daquele apoio. Ou seja, se a pessoa ficar uma semana sem entrar em contato, você tem uma comprovação. Não existe outra forma de você ter um suporte do controle odonto. A forma padronizada é essa, e a gente tem que entrar no padrão dessa empresa que nós contratamos. Ali vai abrir um chamado, poucas horas depois, já tem aquela equipe ali que é contratada para dar o suporte. Eles vão mandar um WhatsApp, eles vão te ligar, eles vão te mandar um vídeo, fala assim, manda um vídeo aí que eu não pode me ligar agora, e eles atendem assim com prontidão. Então, assim, será que o problema está onde? É na forma com que o dentista conduz as ações diárias. Ontem eu estava assistindo um podcast de uma médica que ela faz mentoria comigo. Eu sou mentora e sou mentorada por outras pessoas. Então, ela gravou um podcast falando para médicos, e aí ela falando que o que faz mudar o resultado de vários médicos que ela acompanha na mentoria dela, é o seguinte: senta, para e pensa. Porque os médicos estão trabalhando tanto, vai dando plantão, pensa que vai resolver a vida assim, e eles não têm tempo para parar e pensar assim, o que eu poderia fazer para escalar isso que eu faço, para poder ganhar mais dinheiro sem ter que dar plantão 20 dias no mês. Simplesmente não existe um tempo para parar e para pensar. Por quê? São pessoas muito inteligentes, são pessoas muito dedicadas, são pessoas extremamente, às vezes está tendo resultados extremamente altos, mas se ele parasse ali 2 horas para pensar o que ele poderia fazer para melhorar os resultados, ele conseguiria ter resultados melhores. Porém, nós da área de saúde fomos treinados para atendimento, fomos treinados durante o tempo de faculdade, especialização,
residências, médicos, dentistas, foram preparados para trabalhar de forma técnica. Exato. Nós não fomos preparados durante a faculdade para poder pensar em como eu vou fazer com o meu cliente, o que eu posso fazer diferente, o que eu posso fazer de novo, como que eu posso treinar uma secretária, como que eu vou treinar a equipe. Nós não fomos preparados por isso. E o resultado está aí no mercado. Ou seja, se eu quero desenvolver essa habilidade, eu preciso começar a fazer um curso, eu preciso fazer uma mentoria, eu preciso começar a pensar de uma forma que eu não penso. E para isso, eu vou precisar de pessoas para me ajudar. Não tem como. Hoje também tem muitos mentores para médicos. Eu conheço vários mentores de médicos. E essas pessoas estão tendo resultados assim, fantásticos. Fantásticos. Né? Conheço médicos que dão mentorias para médicos. Conheço os pediatras que dão mentorias para pediatras. Entendeu? Então, assim, vai depender do que você quer. Hoje tem pessoas para dar apoio em vários nichos que eu conheço. Então, o que você precisa? Do mesmo jeito que você investe seu tempo, você investe seu dinheiro para fazer uma residência, para fazer uma especialização, seja odontologia, seja medicina, você vai precisar também investir em um bom sistema, você vai precisar investir o seu tempo, você vai precisar investir seu tempo em mentorias, você vai precisar investir sua equipe em treinamento. Não tem condição você ter gastado aí 5 anos, 6 anos para poder fazer uma consulta, para fazer um planejamento, gastar esse tempo todo para fazer um procedimento e querer em 1 mês, em 1 hora, em 2 horas, ter resultado nesse outro pilar. Então, para que vocês consigam entender, eu vou dividir o seu consultório, o seu atendimento em 2 pilares, paciente e cliente. Tá? Vou dividir ao meio. Médicos e dentistas têm pacientes e têm clientes. Qual a diferença? Então, a mudança de mentalidade é começar por aí hoje. Legal. Qual a diferença? O paciente é durante o tempo que ele está recebendo atendimento do profissional. Ou seja, no momento que o dentista está executando o procedimento, durante o tempo que o médico está executando o procedimento ou a consulta, você tem ali na sua frente um paciente. Beleza? Ok. Quantos custos nós fizemos para atender paciente? Quanto investimento nós fizemos para atender esse paciente? Quanto software nós temos para atender o paciente? Quantos treinamentos nós demos para a equipe para poder atender o paciente? Ou seja, para auxiliar ali durante o atendimento do paciente. Você pode ter certeza que quase 99% do tempo ou 100% da dedicação desse profissional é para o paciente. Foi canalizado para isso. Foi canalizado para isso. Durante a faculdade, vou dizer, 99% das faculdades do Brasil tem tudo voltado para o paciente e nada voltado para o cliente. Então, a deficiência da medicina, a deficiência da odontologia hoje não é pro paciente. É difícil um dentista, um médico, ficar 1 ano sem fazer um curso para atender o paciente. É difícil. É difícil 1 ano um médico, dentista, não fazer investimento para o paciente. Porém, tem um pilar que está todo esquecido, que é o cliente. Tá, mas eu não tenho cliente, eu sou médico, eu sou dentista, eu só tenho paciente. Aí que você se engana. Quando você acaba de atender aquela pessoa e ele sai da sala, ele é cliente. Quando ele está no Instagram, ele é cliente. Quando ele está na recepção, ele é cliente. Quando ele vai no banheiro, ele é cliente. Quando ele precisa de formas de pagamento, ele é cliente. Quando ele está fazendo negociação, ele é cliente. Quando ele olha a organização, ele é cliente. Quando ele conversa com a secretária, ele é cliente. E essa mentalidade, Marcos, muda muita coisa. Porque eu escuto com frequência a pessoa falando assim, o profissional falando assim. Não, a secretária fala assim, aqui na recepção reclama o tempo todo, que está atrasado, que está demorando, que o doutor está demorando. Chega lá dentro e fica caladinho, não fala nada. Com o doutor mesmo não fala nada. Aqui fora reclama, xinga, e lá dentro não. Lá dentro com o doutor ele não fala nada. O que esse paciente está dizendo para você, criatura abençoada?
que ele não tem reclamação como paciente, mas como cliente ele está totalmente satisfeito. Perfeito. Como cliente, ele não gosta de esperar. Como cliente, ele não está satisfeito que você não tem uma maquininha de cartão. Como cliente, ele odeia o banheiro pequeno e desorganizado que você tem. Como cliente, ele odeia o clima da recepção, que não tem ar-condicionado, mas quando ele entra na sala tem ar-condicionado, ou seja, está tudo preparado para atender o paciente. E essa pessoa ela só continua indo porque realmente tem alguém ali extremamente preparado para atender ele como paciente. E por o paciente ter essa consciência, ele sujeita a passar por todo o processo como cliente que ele não gosta. Mas na hora que ele encontrar alguém que está preparado para atender o paciente ou o cliente, ele te abandona. Ele vai te abandonar. Quando ele encontrar uma clínica, quando ele encontrar um consultório que tem alguém ali que preocupa tanto com o cliente quanto com o paciente, ele não vai mais e você não vai entender por que você está perdendo os seus pacientes. É uma coisa tão simples, Marcos. Então, e parece tão óbvia. E aí tem um dogma que se diz, né, que o óbvio é a coisa mais difícil de se enxergar, por ser tão óbvio. E recentemente, eu não lembro qual é o autor, eu estava lendo um artigo que diz o seguinte: o óbvio não existe, porque se você ficar perseguindo enxergar o óbvio, você não vai enxergar nada, você vai continuar cego. É exatamente a simplicidade. E essa diferenciação é uma linha tão tênue e tão simples. Está na cadeira do dentista ou dentro do consultório do médico. Ali é paciente, está em tratamento. Porta para fora do local de atendimento em si, virou cliente. E tem que ter a tratativa tal qual, como todos nós queremos ser tratados enquanto clientes de qualquer lugar, de qualquer serviço, de qualquer empreendimento que seja, de loja, enfim, não é? É simples mesmo. Simples mesmo. E aí o profissional precisa parar e colocar no lugar do outro. Hoje todo mundo tem cartão. O médico dentista não tem o cartão. Não aceita o cartão. Ah, porque consulta? Ah, não aceito cartão. Beleza, tudo bem. Mas e você? Como que você paga suas contas? Como você gosta de ser tratado como cliente? E aí, Marcos, o maior problema é que se essa clínica ainda não sabe, não está preparada para atender o cliente, essa equipe não está preparada para atender o cliente e começa a fazer captação de cliente, ou seja, começa a fazer tráfego pago, começa a fazer marketing, vai dar um efeito horrível. Porque uma coisa é o paciente que já está ali, que já vai naquele profissional, porque valoriza muito a forma que ele lida com o paciente. Aí você traz alguém de fora, que não tem essa forma de ver esse profissional da forma que ele lida com o paciente, mas ele vem para o seu Instagram, chega lá, espera na recepção, não tem um ambiente organizado, secretária não tem um bom treinamento, é desorganizado, tudo desorganizado, você vai fazer o quê? Esse cliente ele não vai ficar ali. Porque não tem vínculo, né? Não tem a referência. Quem já era seu paciente já criou um certo vínculo, tem uma referência da tua capacidade profissional, né? Do tratamento que ele tem como paciente, por isso que retorna. O novo, né? Daí entra também uma outra frase, né? Que a primeira impressão é que fica, né? O novo não tem essa referência, né? Não tem esse vínculo ainda. E aí vai embora. Né? Então, é totalmente diferente você manter os pacientes gostando de você. Pacientes começaram às vezes no começo, o paciente conhece sua trajetória, que te conhece, de um paciente que está chegando das redes sociais e está conhecendo o seu local agora. Ó, você tem noção, quando já aconteceu comigo em clínica médica, a seguinte situação, isso no século XXI, ano passado aconteceu isso, da pessoa agendar uma consulta, e do momento que a secretária agendasse a consulta, ela falou assim comigo: eu tô te dando no papel aqui escrito a sua consulta, o seu agendamento, você não perde não, porque se você a perder, eu não consigo saber o seu horário, porque a agenda é lotada, tá tudo escrito aqui,
aquela agenda de papel, tudo escrito. Aqui, ó, tá tudo escrito. Se você me ligar para saber o dia e o seu horário, eu não sei te falar. Então você não perde seu papel, não. Nesse tom que eu tô te falando. Meu Deus. E aí, por eu reconhecer a profissional, a forma como ela me trata como paciente há tantos anos, né? O tanto que eu sei que ela é uma excelente profissional, faz com que eu continue nesse local. A percepção que eu tenho, porque eu faço acompanhamento com ela há mais de 20 anos. Porém, um novo cliente, ele falaria com ela na hora. Você é louca? Vou fazer o teu trabalho? Você faz agenda de papel, tudo rabiscado, eu não tenho como confirmar um horário que você não sabe o horário. Não, eu não quero ficar nesse lugar. Não é isso que eu quero para mim. Entende? Então, assim, e aí, até o retorno desse paciente, mesmo sendo fidelizado, ele acaba sendo muito mais baixo. A pessoa não quer ir nesse lugar. A verdade é que o cliente, ele não quer ir nesse local, ele adia ir a esse local. Ele só vai quando ele tem uma extrema necessidade. Por quê? Apesar dele precisar dos cuidados como paciente, ele é totalmente repelido à forma com que aquele local trata o cliente. Ele sabe, nossa, eu vou ter que ir naquele lugar. Ai, meu Deus, não acredito, vou ter que esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas na recepção, aquela mulher falando um monte de coisa sem nexo, a televisão competindo com ela, falando tudo alto, a recepção que não cabe ninguém sentado, um banheiro desorganizado. Quando você entra dentro, é como se você estivesse em outro local. Aquele local está assim, um luxo para o paciente, tem equipamentos de não sei quantos mil, tem investimentos de não sei o quê, tudo para o paciente está maravilhoso. Mas eu preciso de alguém que tenha coragem de começar a investir no cliente. Gente, como que os profissionais, eu vou te falar, os médicos, principalmente, tá, Marcos? Não estou conseguindo enxergar isso ainda. Não conseguem enxergar isso. E às vezes o cliente está sendo bem mais atendido no SUS, que se reclama tanto, do que no consultório particular. O pessoal reclama Mas muito como do SUS. Como cliente, né? No papel de cliente. No papel de cliente, reclama tanto do SUS, nos interiores, às vezes o SUS está melhor para atender o cliente do que, às vezes, um consultório totalmente avançado, que cobra R$500 uma consulta, tá? Na recepção não tem lugar para sentar, às vezes o banheiro está totalmente inadequado, né? E aí o profissional simplesmente não tem tempo para isso. Então, assim, o meu convite para você que está assistindo é que você comece a olhar para o seu cliente, comece a investir no seu cliente, comece a fazer cursos, treinamentos para o seu atendimento ao cliente, tá? Comece a fazer isso de forma urgente, porque senão você vai ser roubado por outros profissionais, vão roubar o seu espaço e você vai culpar porque está tendo muita faculdade de medicina, né? E o que acontece? O fato de ter muitas faculdades de odonto, o fato de ter muitas faculdades de medicina, vão fazer que o nível de atendimento vai melhorar. Ou seja, antes tinha poucos médicos, então você não tinha opção. Você sujeitava a ser atendido daquela forma. A partir do momento que a gente está com o mercado cheio, a gente vai começar a ter que olhar para os detalhes. Entende? A concorrência maior, você tem que superar cada dia. Isso vai melhorar o atendimento. Isso não vai piorar. Entendeu? O cliente vai ter um atendimento muito melhor. Antes, o dentista, né, há 20 anos atrás, o dentista simplesmente precisava ser um bom dentista, por exemplo, fazer um bom canal, porque na minha cidade de interior não tinha um especialista em canal. Então todo mundo encaminhava para uma cidade vizinha, que era polo, referência, e lá tinha um dentista que fazia canal. Tecnicamente, o paciente recebia o melhor tratamento de canal. E ele poderia ter qualquer problema com o cliente, que isso era irrelevante, porque não tinha concorrência. Hoje não. Hoje você tem várias pessoas nos interiores, você tem várias pessoas nos grandes centros que são totalmente capacitados para fazer o tratamento de canal. E aí, quem que vai ser escolhido? Quem que vai ser diferenciado? Quem estiver preparado para atender o cliente, além do atendimento ao paciente. Hoje, Marcos, é pré-requisito que você saiba atender bem seu paciente, que você entregue um trabalho de qualidade para o paciente. Isso é o mínimo para você estar no mercado hoje. Isso não é diferencial mais, tá? Perfeito.
é o que a gente está fazendo com o nosso cliente, tá? Esse é o diferencial. Então, se você quer diferenciar, se você quer destacar, preocupe com o atendimento do cliente antes de você investir com tráfego pago, antes de você ficar investindo rios de dinheiros aí com empresas de marketing. Por quê? Porque isso aí vai dar um efeito negativo para você. Você vai captar paciente e quando esse cliente tiver contato com qualquer pessoa da sua equipe, vocês não vão conseguir fechar o tratamento. E aí o pessoal do tráfego vai falar, olha, o meu serviço eu fiz direitinho, o problema aí é com vocês, o povo está chegando, vocês não estão convertendo. Vai estar ampliando o seu problema. Quantos profissionais de tráfego pago, escuta essa frase, o meu serviço eu estou fazendo, está chegando gente, olha aqui o meu resultado. E aí o profissional médico dentista, tá, mas o que está acontecendo? Ah, contrata mais gente para atender, o atendimento está ruim. O profissional do tráfego pago orientando você como que você faz com o seu cliente, porque você está perdido. Você não tem noção que quando alguém liga para o telefone, ninguém nem atende o telefone da sua clínica, do seu consultório. Aquela pessoa que está atendendo não sabe nem atender telefone. Então para, gente, olha o que vocês estão fazendo, tá? Tem muita gente boa para ajudar vocês, tem muita gente boa para ajudar a evoluir esse atendimento médico, esse atendimento odontológico, tá? E eu acredito que essa simples contribuição que eu dei hoje, muito simples, eu considero a mais simples de todas, né? Vai dar um grande diferencial aí, se vocês realmente começarem a investir nesse cliente, nessa equipe, tá bom? Ótimo, e você citou 2 pontos que eu acho fundamentais. A questão de que se você não evoluir, vai ficar para trás, porque a concorrência só aumenta. E os conceitos mais modernos, né, que a gente havia... É interessante, esses dias eu estava até fazendo uma retrospectiva que começou-se a se dar mais voz aos clientes como um todo, com as antigas ouvidorias, né? Depois foi evoluindo tal da área de sucesso do cliente. E hoje o que se fala é em experiência do consumidor, né? O famoso CS, né? O Customer Experience. E o que é isso? O que envolve? É a experiência como um todo e exige também, um pouco tempo atrás, falava-se de foco no cliente. Eu tenho que focar no meu cliente, na necessidade do meu cliente. Com o conceito de empatia aumentando, né? Um conhecimento maior sobre empatia, que é se colocar no lugar do outro, isso vale muito para o mundo empresarial. Nós não temos que ter mais foco no cliente, nós temos que ter o foco do cliente. Exatamente. É como o cliente nos enxerga, como que ele nos vê, que experiência nós estamos proporcionando para ele. No todo, é a experiência como um todo, que é isso que você está falando, a diferença de paciente, eu, Marcos, como paciente, eu, Marcos, como cliente. Sou eu, Marcos, eu sou único, mas como que são essas minhas 2 experiências na minha jornada, né, com esse dentista ou cliente? Existe, Marcos, existe um exercício, né, que eu oriento meus clientes a fazerem para ver exatamente isso, o olhar do cliente, né? E como é esse exercício? É simples também, um exercício simples que todos vocês podem fazer. É simplesmente ligar no seu consultório, como outra pessoa, para você ver como que é o atendimento, mandar uma mensagem com outro número para você ver como que é o atendimento, fazer um tour no seu consultório, chega, senta, para assim, olha gente, vocês fingem que não sou eu que estou aqui, eu quero ver como que é esse atendimento, senta na sua recepção, sente ver se sua cadeira é confortável, se o clima é agradável, aí entra dentro do banheiro, usa o banheiro que o cliente usa, vê se está limpo o tanto que você gostaria, olha se a lixeira suporta ali o dia inteiro, porque não tem ninguém para recolher às vezes durante o dia, aí às vezes a sua lixeira é pequenininha, fica transbordando toda hora.
Aí vai nos outros ambientes ali que o cliente passa, que o cliente vê se está tudo de acordo. Perfeito. Marcos, eu faço isso uma vez por semana no meu consultório, na minha clínica. Toda semana que eu faço isso, eu vejo problemas. Toda semana. Gente, não existe. Eu falei isso ontem. Ontem eu fiz isso, eu falei com as meninas. Seria muito fácil eu ser mentora se eu não fosse dona. Seria muito fácil. Por quê? Aí virava palpiteira, né? É muito difícil você manter tudo da forma que deve ser mantida no dia a dia. Na prática não é tão fácil. Exatamente. O discurso e prática, no seu caso, tem que ser compatível. Tem que ser compatível. Eu não consigo pedir alguém para fazer alguma coisa que eu vejo que eu não consigo fazer, né? Meu princípio não consegue. Eu falo assim, gente, tem que fazer assim que é o ideal. Mas eu vejo lá na minha clínica, no dia a dia, a gente faz isso e muitas vezes não dá certo. Eu preciso dar o feedback da realidade. Exato. E a limpeza, Marcos, manter uma clínica limpa. Gente, que desafio que é manter uma clínica limpa para o cliente, para o paciente. É muito desafiador, é a coisa simples, mas é desafiador. Você tem que cuidar dos detalhes. Às vezes você tem ali, a gente tem uma pessoa que limpa a clínica até meio-dia, mas às vezes ali de meio-dia até 7 horas da noite, principalmente os banheiros, tem que ser revisado, tem que ser olhado, tem que olhar a lixeira, tem que olhar isso, tem que olhar aquilo. Então, quando você faz esse tour, você vê pontos de melhorias. Pode fazer isso toda semana. Coloca-se como cliente e faz o tour do cliente. Você fazendo o tour do cliente, você vai achar inúmeros problemas. Eu acho, toda semana. E aí eu sempre falo, gente, não. Ontem a gente tinha 2 caixinhas nos banheiros, a gente coloca fio dental, pasta, tipo de festa. Aí ontem eu cheguei e falei, gente, essa caixinha já tá feia. Arranquei elas. Vamos comprar outra para aqui. As meninas, depois comprar, troca. Falei, não, arranca agora. Quer ser de presente? Pode levar. Já tirei. Tem que tirar, porque assim compra. Compra outra, vamos achar uma outra, vamos colocar aqui no lugar. Então, você vai sempre encontrar um detalhe que aquilo ali não está com, vamos dizer, com a imagem que você quer passar. Às vezes é um papel, é algo que foi cortado de forma sem cuidado. É detalhes, gente. É detalhes. Você vai entregar um boleto bancário, como que é a capa desse carnê? Você vai remarcar uma consulta, você tem algum papel para entregar personalizado? Porque tem gente que pede papel. Ah, mas ninguém hoje pede papel, é tudo digital. Não, você tem que perguntar ao paciente, você quer que eu anote um papel para você? Sim. E aonde que está anotando? É no papel em branco? É no papel de gráfica? Como que estão anotando isso? É preocupar com esses detalhes. Entendeu? A maquininha deu defeito. E aí, o que fazer? Qual que é a segunda opção? Marcos, esse mês na mentoria, eu fui surpreendida com quase todos os meus mentorados que não conseguem fazer nada se a maquininha der problema ali, que está integrada ali. Eles não sabiam, os funcionários, a equipe não sabia passar uma maquininha entrar no site ali do Saúde Service que a gente usa. Não, mas não tem como fazer, não tem como. Não, e se a maquininha der problema? Não, a gente não sabe, aí não tem como passar o cartão naquele dia. Simples coisas de treinamento ao cliente que faz diferença na hora que o cliente está sendo atendida. Uma delas é todas as formas de pagamento, todas as possibilidades de dar problema, deu problema aqui na maquininha, como que eu vou resolver, entendeu? Então, assim, eu tive um problema na minha clínica, que a maquininha deu problema, e a gente tinha uma outra, mas aí por um dia nós usamos o sistema, e aí eu resolvi perguntar, gente, se isso acontecer na clínica de vocês, o que vocês fazem? Simplesmente não faz nada, tem que esperar. E aí eu descobri, assim, tendo um problema interno, que as equipes não estão preparadas para uma situação extremamente simples. Então, você vê que, tratando de cliente, nós temos que começar a ensinar os dentistas e aos médicos lá no início, lá no beabá. É o beabá do cliente. Não é nada avançado que a gente tem que falar aqui, porque o pessoal não foi treinado, não recebeu treinamento para lidar com simplesmente isso. Enquanto eu era coordenadora de curso, né, a gente teve essa preocupação de colocar conteúdos, né,
dentro da matriz curricular, apesar de não ser exigido, trazer sempre curso para poder os alunos saírem da faculdade com uma mentalidade sobre o cliente. Tempo, 6 anos que eu fiquei como coordenadora, como professora, eu trabalhei isso porque eu sabia que a deficiência lado de fora era esse. E aí a gente, por incrível que pareça, né, esse meu lado empreendedora, a minha preocupação era, os alunos que formaram, eles estão inseridos no mercado de trabalho? Marcos, as turmas que saíram, o tempo que eu estive, eu ajudei todo mundo a inserir no mercado de trabalho. E por incrível que pareça, os alunos, eles tinham algo diferente dos dentistas que já estavam no mercado. Principalmente os que faziam estágio na minha clínica. Todo mundo que fazia estágio na minha clínica sabia lidar com o cliente ali. Aprendi a lidar com o cliente, aprendi a mexer em software, aprendi a fazer inúmeras atividades que muitos dentistas que estão no mercado não sabem fazer. E aí é fundamental a humildade de saber, é o que você falou, puxando um pouco mais atrás, né, de fazer aquela autoanálise, né, de ver como eu estou nesse contexto. A humildade para admitir, eu não sei, eu sou ótimo na cadeira de atendimento, excelente, tecnicamente excelente. Não aprendi a ser empreendedor. Tem que tomar esse conhecimento, ter a humildade de ver que precisa de ajuda. E aí vem uma outra coisa que é muito importante, que é a atitude. Tome a atitude para cobrir essa deficiência que você tem, que muitas vezes não é culpa sua. É culpa sua se você perpetuá-la, não quiser melhorar, né? Mas você não foi preparado para aquilo especificamente. Então tem que ter a humildade de tomar a atitude de buscar profissionais adequados e competentes, como você bem disse, e com certeza você é uma delas, para esse segmento, que vão te ajudar a suprir, né, essas lacunas que você tem na sua formação. Isso, e aí a gente também, Marcos, eu falo assim, quando alguém, um médico, um dentista me procura, sempre eu vou ver se o que ele precisa é o que eu posso atender. É a mesma coisa, é uma anamnese. Tá, o que está acontecendo? Quais são os seus problemas? Se eu ver que o que eu posso acrescentar para ele, agregar, que eu sei não agrega para ele precisa de um outro profissional daria mais certo, eu também sei pessoas para indicar para ele. Ou também acontece casos da pessoa estar comigo e precisar também do apoio de um outro profissional, né? Às vezes acontece da pessoa também já ter finalizado comigo e eu encaminhar ele para um outro curso. Mas o que acontece? Esse desenvolvimento em relação ao cliente, ele vai ser contínuo do mesmo jeito que os desenvolvimentos para os nossos pacientes são contínuos. Então, se você é dono, se você decidiu abrir a porta, se você é dono, você vai ter que fazer cursos para lidar com o cliente, com o paciente, a vida toda. Não é assim, quanto que é o seu curso? É 6 meses? Aí 6 meses eu estou pronto? Não, eu estou te falando que diariamente eu estou desenvolvendo, eu faço mentorias para continuar desenvolvendo, porque eu cuido da parte do sucesso do cliente, CS, né? O sucesso do cliente. Uma das minhas funções como estrategista da minha clínica é cuidar do sucesso do cliente. E o comportamento do cliente, ele muda todo dia. Exato. Então, não existe fim para esse sucesso do cliente, né? O cliente está cada vez mais exigente. Então, é essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Legal. Espero ter agregado, espero que vocês abram a mente de vocês para poder buscar investir no desenvolvimento do seu cliente. Se hoje você não tem tempo, faz para a sua secretária, contrata uma mentoria para preparar a sua equipe, se você hoje não quer desenvolver, mas faz alguma coisa. É isso mesmo. Atitude faz alguma coisa. Contrata o controle odonto, assiste os treinamentos ao vivo. Em 2017 assisti vários treinamentos ao vivo. Assiste as aulas que tem gravadas ali. Põe a secretária para assistir. Já é um ótimo começo também, tá? Tudo isso é algo. Faça alguma coisa pelo seu cliente, por favor, doutores e doutoras que estão nos assistindo. Legal. E acho que uma grande mensagem que você diz do que você falou hoje. Eu tive um gestor, início de minha carreira profissional, faz tempo, né?
e que ele dizia o seguinte: Marcos, a gente faz a diferença nos detalhes. Porque o escopo principal de qualquer função, se é o A ou o B que está exercendo, está sendo feito. Aonde você se diferencia? No detalhe, no algo mais que você dá. Né? Então, acho que tem tudo a ver com o que você transmitiu hoje, que é a simplicidade, que é tomar atitude, a humildade de buscar o conhecimento e a ajuda daquilo que você não está pronto. Porque temos que saber diferenciar paciente de cliente. Isso foi assim, garanto que você mexeu na ferida de muita gente que via tudo como uma coisa só. Ah, é a mesma pessoa, então o tratamento é igual sempre, né? Na verdade, a gente sabe que tem muitos profissionais da saúde que não aceitam falar que tem um cliente. Nós estamos nesse momento ainda. Você tem noção quanto que a gente está atrasado. Nós temos profissionais, você fala, seu cliente, você não tem cliente, eu tenho paciente, tá? Mas enquanto você achar que você não tem cliente, as coisas não vão melhorar. Entendeu? As pessoas ainda, a gente tem muitos profissionais que não aceitam ter cliente e não aceitam fazer venda. Olha só. Então, e aí, além das coisas não melhorarem, com a concorrência, com aqueles que enxergam isso, a tendência é as coisas piorarem. Né? Eles não querem aceitar que aquilo ali foi vendido, né? Então não tem como alguém aderir a um tratamento sem passar pelo ato de compra. Isso é fato, né? Exato. Não tem como a pessoa receber um tratamento seu sem fazer um pagamento. E a gente só paga o que a gente compra. Então, se você tem alguém que compra de você, quer dizer que você vende alguma coisa. Meu Deus, tanta gente fica brava se falar isso. Então, é a realidade. Se a gente não, como diz, melhorar, né, a gente precisa aumentar aqui, né, colocar no nível mais alto esse papo. Mas enquanto a gente não tiver esses profissionais melhorando essa visão em relação ao cliente, a gente não vai conseguir avançar aqui nos nossos assuntos. Porque não adianta que a gente falar de algo extremamente avançado se o pessoal ainda não aceita falar que tem cliente, não aceita falar que faz venda. Então, nós estamos hoje. É esse povo que a gente quer atingir, tá? Então, eu acredito que nós estamos atingindo, sim. Se Deus quiser, nós estamos atingindo. Estamos sim, com nós certeza. Temos, né, grandes dentistas e médicos com marcas de valor. Né? As marcas de valores são os dentistas que hoje preocupam com detalhes. São médicos que preocupam com os detalhes pequeninos, cada vez menores. Então, esses profissionais são aqueles que querem marcar com suas marcas, né? Ter uma marca de valor. É esse lugar que nós queremos chegar com esses profissionais, tá?